Se você precisa fechar mais contratos, escalar sua advocacia, se posicionar como uma autoridade no mercado, parabéns, você está no lugar certo. Porque aqui a gente fala sobre posicionamento de imagem de forma profissional, como utilizar táticas e técnicas de marketing respeitando os limites da OAB, principalmente como fechar contratos de forma eficiente e, para quem quer mais além, como escalonar e escalar a sua advocacia. Isso também serve para você que é profissional liberal de várias áreas. E hoje eu estou aqui com a doutora que aceitou o nosso convite de estar aqui no nosso podcast. Quero te dizer que é uma alegria enorme, doutora Cris Pessoa, especializada em direito à família. Cris, vamos começar logo aqui, Vamos. falando com a nossa audiência. Sim. Vamos falar sobre desafios e oportunidades. Tá? Qual foi o maior desafio, né, na tua jornada na área do direito, principalmente com a adoção de tecnologia, como é que se enxerga tudo isso? Qual a dica que você daria? Então, já vamos começar, para você que está iniciando aqui, assistindo, já vamos começar trazendo conteúdo para você, que é o que importa, é você que está aí do outro lado. Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigada. Obrigada, Leandro, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, é um enorme prazer mesmo. Bom, o maior desafio que eu acho que eu encontrei nessa questão da tecnologia, eu acho que principalmente é na área que eu escolhi, que é família e sucessões, né? Porque eu sempre falo, até mesmo lá dentro do escritório, que a tecnologia, ela veio para agregar, para agilizar, mas ela não substitui o olhar, o olho no olho. E isso, para mim, como eu acredito muito no relacionamento entre advogado e cliente, nas relações realmente humanas, eu não tenho tanto mais quanto no passado, que eu acho que a gente tem que evoluir, que eu sempre falo que o advogado hoje, que ele não entende que a tecnologia veio para somar, não é que ele vai ficar atrasado, já está atrasado. Só que eu acho que isso é o meu maior desafio, é entender qual que é essa linha, qual que é o limite, até onde a tecnologia pode ir sem impactar na minha relação com o cliente. Então, isso, sem sombra de dúvida, é o principal desafio que eu encontrei aí, encontro até hoje, que tento avançar um pouquinho de cada vez, ou amadurecendo isso no dia a dia. Como não perder o lado humano, O lado humano. o contato real, Uhum. ter o contato virtual e o real, né? Exatamente. E manter essa conexão com o cliente, muito importante. Uma das coisas que é interessante, você que está aqui nos acompanhando, estava conversando por telefone, né? Sim. A gente trabalha muito, do meu lado aqui, a gente trabalha 100% dedicado à internet, 100% mesmo. E o ponto... Eu tenho mais de 47 anos de idade, né? Então, eu sou do tempo de gastar a sola de sapato, sou do tempo de olho no olho e cafezinho. Uhum. Não tinha esse negócio aí de podcast, não tinha internet. Uhum. O telefone era o orelhão. Você comprava as fichinhas ali e ficava na fila pra fazer uma ligação, contando o tempo. Sim. Máquina de escrever, né? MacBook hoje, né? É a Olivetti. Sim. Então, é uma outra realidade. Aí esse podcast é justamente para isso, ó. Contato, né? A gente tá tendo o primeiro contato aqui. Sim. Pra você que você acha que é jogo combinado. Não, a gente tá se conhecendo agora. Então, contato, olho no olho e o cafezinho. Isso é muito incrível. O podcast, essa estrutura aqui, ele justamente na minha vida, ele veio para isso. Abrir conexão, conhecer, se der fit, continua, se não der, tudo bem. Que nem fosse tá tudo certo, né? Sim. Que nem fosse no mundo real. Uma forma que a gente descobriu. Por quê? Quando a gente estava, né, 100% voltado só na internet, eu, pelo menos, estava sentindo necessidade disso. O que eu vou fazer? Vou ficar saindo por aí, bater de porta? Pô, vamos tomar um café? Uhum. Não, porque a estrutura é digital. Eu disse, poxa, o podcast ele veio para somar nisso. Então, fica uma dica aí também, né? É legal. Mas, entendendo esse desafio, né? Que você, né? Poxa, como que eu não vou perder o vínculo e tudo mais, né? Uma preocupação. Você acredita,
seja, né, acredita que é possível, que tem que estar com a tecnologia e também acredita na relação humana ali. E você acredita que é possível isso, por exemplo, tendo clientes em outros estados? Porque chamar no teu escritório não vai acontecer, né? Sim, com certeza. Com certeza. A tecnologia veio para isso. Eu não consigo, porque também, senão, o escritório se limita. Por isso que se a gente não abrir a cabeça, abrir portas, a gente acaba tendo um limite de quilometragem. Então, a relação humana, eu acredito, sim, que nós temos que aprender a lidar com isso. Com atender em outros estados. Hoje, inclusive, nós temos clientes em outros estados, até mesmo fora do país. Hoje, nós temos isso, nós atendemos. Só que eu confesso que ainda assim eu acho um pouquinho difícil, tendo me adaptar ali para o mundo virtual, as reuniões virtuais. Isso já é uma realidade até mesmo hoje dentro do judiciário. Mas vou até dar um exemplo. Na pandemia, o judiciário começou a fazer somente audiências conciliatórias e tanto conciliatórias de instrução e julgamento, tudo virtual, né? De um tempo para cá, o próprio judiciário entendeu a necessidade de retomar algumas audiências presenciais, porque se verificou que no presencialmente, principalmente nos casos, né, tanto de família e sucessões, que o resultado ele acaba sendo melhor. Mas eu acho que tem outras áreas do direito, no meu escritório não é só família e sucessões, mas eu acredito que tem outras áreas do direito que tranquilamente, acredito, até mesmo o mundo empresarial, essa agilidade que tem, o mundo societário, o direito contratual, acaba obrigatoriamente tendo que ter a tecnologia a favor, porque senão realmente, enquanto hoje você consegue atender, às vezes, exemplo, fazer 10 atendimentos num dia, no presencial, que ia fazer às vezes 4, 5 no máximo. Então, com certeza, eu acredito sim na tecnologia, eu acredito, apesar de ser muitas as relações humanas, acredito sim, acho que depende da área e dos limites. Você tem acreditar é uma coisa, mas você tem alguma resistência? Acredita que mora uma resistência ali? Eu tenho um pouco de resistência ainda tenho, tá? Principalmente na minha área. Nas outras áreas, não. Na minha área, eu tenho um pouco de resistência ainda. Como eu disse, porque o direito de família e sucessões, a gente lida com um problema muito sensível da parte da pessoa. A gente está lidando com perdas, com rupturas. Então, o papel do advogado, a técnica é obrigatório. Eu sou obrigada a ter a técnica, eu não posso entregar um serviço pela metade para o meu cliente, né? Então, agora, o papel do advogado de família e sucessões, ele tem também ali, ele carrega um propósito, uma responsabilidade, como se a gente fosse uma bússola na vida do cliente, sabe? Porque ele está completamente perdido. Geralmente, quando um cliente chega, ou ele está se divorciando, ou perdeu alguém que está procurando ali fazer um inventário, algo nesse sentido, ou está havendo algum tipo de disputa entre a família. Claro que nós temos a parte preventiva, que eu acho que é aí que entraria mais a tecnologia. Porque quando eu trabalho dentro do direito de família e sucessões na prevenção, que é com planejamento patrimonial e sucessório, que envolve testamentos, que envolve holdings, todo esse lado do planejamento, pacto antinupcial, eu creio que seja mais fácil, porque você ainda está lidando não está lidando com um sentimento de perda. Aí eu acho que aí entraria muito mais a parte tecnológica da inteligência artificial. Então, eu acho que eu realmente confesso e reconheço que eu preciso abrir mais a minha mente e quebrar essa barreira para entender que tem sim, mesmo a minha área tem possibilidade de avançar mais com a tecnologia, entendeu? Porque são diferentes. Uma coisa é o planejamento. Outra coisa é depois que o problema já aconteceu, que a pessoa está extremamente fragilizada. Que precisa do advogado para ser o norte, para apoiar, para orientar. Os clientes chegam tão fragilizados que às vezes, tem que dizer para ele realmente qual é o próximo passo, porque você está mexendo com o íntimo. Às vezes, um casamento de anos que está se rompendo, que envolve relações com filhos,
ou falecimento inesperado de um pai, de uma mãe, de um irmão. Então, está lidando com algo mais de valor do cliente. É o que mais importa, é o bem mais precioso dele. Então, tem que ter essa linha tênue aí dentro do direito de família, do meu ponto de vista. Que insight maravilhoso. É incrível essa tua sensibilidade de percepção. Achei, de fato, assim, muito... Não tinha escutado ainda. Mesmo aí você... acredito que o fato de você ter um pouco ali de receio, talvez, ali, de a inteligência, de a tecnologia, a adoção acabar atrapalhando um pouco, é que faz com que você tenha essa visão, né? Mais cuidadosa. Exato. E eu entendi os dois pontos. Presta atenção aqui. Então, você me corrige se eu estiver errado, tá? Vamos ver se eu peguei o que você pensa. Seriam 2 etapas. A primeira etapa daquele cliente que quer tirar algumas dúvidas, que você acredita que dá para ser mais automatizado e tudo mais, que a inteligência artificial poderia ali resolver, mas tem uma parte que precisa da inteligência sentimental, emocional, que a inteligência artificial não tem. Seria o humano. Perfeito. E também a parte do planejamento também, né? Como eu disse. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um testamento ou que ela vai fazer uma holding, por mais que não seja um assunto muito confortável de falar, que ninguém quer prever, ninguém quer ter uma conversa sobre a morte, o que vai acontecer com o teu patrimônio, e etc. Mas é muito menos pior, digamos assim, do que depois que já aconteceu o problema. Então, essa parte também, hoje, eu atendo alguns casos, sim, virtuais, utilizando a tecnologia, quando é mais a parte preventiva. Porque são questões mais práticas, entende? E hoje, por exemplo, os próprios cartórios, hoje é possível fazer um testamento pelo e-notariado, com assinatura pelo e-notariado. Então, você faz um testamento hoje, é extremamente seguro, um testamento público, fazendo assinatura de qualquer lugar onde você esteja, desde que você esteja ao e-notariado. Então, os próprios cartórios também já têm acompanhado isso, né? Então, nós, advogados, também temos que acompanhar. Divórcio extrajudicial em cartório também se faz pelo e-notariado, também se faz. Eu já fiz divórcios com clientes de São Paulo, de outros estados, mas estava tudo muito lindo, estava tudo muito consensual. Tinha ali um problema? Tinha, mas o nível de mágoa, o nível sentimental ainda estava administrável. Era algo muito bem resolvido, de tempo já, não envolvia criança. Agora, por isso que tem que ter essa sensibilidade, onde encaixar e onde não encaixar. Então, você pegou bem o ponto mesmo. É a gente ter a sensibilidade, onde eu posso ir com a tecnologia e onde eu não posso ir. Porque naqueles casos que são mais graves, mais sérios, onde eu não posso entrar com a tecnologia, o meu cliente ele tem que sentir a segurança que ele tem um ser humano junto com ele, uma pessoa olhando no olho dele. E, eu estou aqui junto e nós vamos resolver isso com você. E que talvez ele não vai ficar muito feliz de ter tudo robotizado. Perfeito. A gente poderia, já que a gente entrou aqui na área de tecnologia, a gente poderia separar em 2 grandes áreas, né? Que é o que a gente está falando, que é o atendimento ali quando o cliente está na base, né? E existe a captação, né? Que a tecnologia ajuda demais para isso. Na parte da captação, o que você acha? Como é que você vê? Bom, vou ser muito sincera. Estou aqui para falar a verdade, né? 100% a verdade. 100%. Nunca usamos internet para fazer nenhum tipo de captação. Nunca. Foi tudo sempre realmente na indicação. Hoje, eu particularmente, o nosso escritório, a gente utiliza basicamente a internet, utiliza mais para não ficar para trás. Usa ali para ser um cliente consultar, verificar que realmente o escritório existe. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando alguém me indica um profissional, eu vou direto no Instagram. Eu vou direto. Para ver, dar uma olhada. Às vezes, eu também me importo com o posicionamento de imagem da outra pessoa, de quem eu vou contratar. Então, eu creio que as pessoas também fazem isso. Elas também vão pesquisar a respeito de um profissional que ela está contratando, né? Só que
até então, de uma forma muito natural, realmente muito orgânico, a minha carreira, ela foi seguindo dessa forma, realmente na indicação, não fizemos nenhum tipo de captação. Agora, o que eu acho para profissionais que utilizam, acho uma excelente ferramenta. Eu acho maravilhoso. Eu acho que realmente, às vezes, você não ter que colocar limites para o crescimento do teu escritório e poder utilizar de ferramentas da internet, eu acho sensacional. Eu acabei não usando. Mas eu admiro quem usa, sendo bem sincera. Ainda não uso, mas eu tenho admiração, não tenho nenhum tipo de preconceito com quem realmente utiliza para fazer o escritório crescer. Mas é muito bom o que você colocou aqui, porque tem advogados que pensam assim, eu vou usar a internet só para captar. O que talvez não seja errado, talvez, tá? Mas é muito mais prudente, muito mais coerente dar o passo certo. Porque eu vou usar a internet para que eu possa me posicionar e validar alguma informação. Isso é muito, você está construindo a base, isso é muito assertivo. É o primeiro passo. Como é que funciona? O posicionamento, que não é marketing. Depois a gente tem marketing. Que sacada legal essa. Posicionamento é uma das formas de você conectar o coração das pessoas. Tá? E marketing é a forma de você ganhar mercado. E a gente não está falando de marketing na internet, de marketing. Você pode ganhar de várias formas. Indicação, boca a boca. Panfletagem não pode, enfim, nos Estados Unidos pode. Panfletagem, outdoor, busdoor. Mas, enfim, TV, rádio, de uma forma ampla, né? Marketing são todos os meios de você ganhar mercado, seja dentro da internet, seja fora. Sim. Então, posicionamento ganha coração, marketing ganha mercado. Método fecha. Método de fechamento. A parte humana, etc, etc, né? Organização gera escala. Então, muito interessante. Então, você começa do jeito certo, preocupada com a coisa certa. Então, o advogado ali do outro lado, eu quero usar a internet só para fechar contrato, tudo bem. Mas seria quase que a mesma coisa, e aí perde essa coisa humana. É de você olhar para uma pessoa e enxergar um cifrão, não enxergar a pessoa. Exatamente. Entende? Perfeito. E essa questão do posicionamento que eu acho importante. Hoje, eu enxergo muito a internet para isso. Principalmente na questão da advocacia, onde você já disse no início mesmo do podcast que nós temos as limitações, né? Que hoje o Brasil tem as limitações com a OAB, que a gente não consegue, não pode fechar os olhos para isso. Então, eu acho um posicionamento assertivo de um advogado na internet, eu acho excelente. Porque eu acho que passa credibilidade, tem um contato maior com quem é a pessoa que eu estou contratando, quem é a pessoa por trás da Cris, que sabe direito de família, porque eu vejo que hoje as pessoas se conectam muito também com os valores e os princípios da outra pessoa que eu estou contratando. Eu, particularmente, sou assim, quando eu vou contratar um serviço, eu gosto de saber quem está por trás. Quem é o ser humano que está por trás? Então, na advocacia não é diferente. E vai muito do perfil também do cliente, né? Então, a questão do posicionamento realmente para mim, eu enxergo a internet hoje maravilhosa com relação a isso, mas nós precisamos avançar bastante também. Nós, da VSUP Advocacia, olha, vou dizer que nós ainda estamos amadurecendo nisso. Estamos amadurecendo, estamos dando um passo de cada vez em relação à questão do posicionamento. Mas a gente quer melhorar nisso. Mas você está muito, como uma líder ali, você está bem alinhada. Por quê? Tem gente que acha que posicionamento é ir para o Instagram e ter um Instagram bonito com um monte de foto, bonito e tal. E você falou um ponto principal. O que é posicionamento? Posicionamento é pegar a tua jornada, a tua história, os teus princípios e os teus valores e tornar isso numa coisa tangível, que tenha percepção no mercado, de forma intencional. Usar intencionalidade para colocar o teu melhor para fora. E a partir disso, vem a materialização. Aí vem os retratos, vem a identidade visual, a textura das coisas, as cores. Aí vem toda a intencionalidade materializada naquilo que realmente você é. Porque quando você usa o posicionamento para atingir um mercado,
que não está alinhado, fica caricata, fica até engraçado. Exato. Cria um personagem, né? Cria um personagem. E aí os princípios e os valores são fundamentais. Isso é muito incrível. Isso aconteceu ontem, Cris. Eu te mandei o print, né? Mandou só fazendo uma mentoria, né, ontem. Que coisa incrível. Olha só. Doutor... como é que é o nome? Você me perdoa. Doutor Alexandre. Eu estava conversando com ele ali, naquele momento, algumas orientações e tal. E justamente a gente foi falar sobre princípios e valores. Aí eu falando, doutor Alexandre, dentro da nossa operação, quando a gente contrata alguém, pode ser a melhor pessoa melhor do mundo, mas ela tem que estar alinhada com o que a gente pensa, perfeito, que são os princípios do Bushido, que são os valores dos antigos samurais. Lealdade, honra, senso de justiça. E aí ele ficou, Leandro, abre o meu Instagram de novo aí e vai no primeiro post. Ele é faixa preta em jiu-jitsu e morou nos Estados Unidos. Que legal. E tava o primeiro post dele, os princípios do Bushido no empreendedorismo. Esse cara deu muito fit. Então, ali conectou na hora. Então, se não... Acabou, né? Então, muito alinhado. E acaba, de uma certa forma, assim... Quando a gente consegue materializar isso, não precisa deixar explícito, mas acaba atraindo... Com certeza, com certeza. Aquilo foi esse tipo que chegou a me arrepiar. Eu peguei ali o print do Instagram e joguei lá no grupo do pessoal que trabalha com a gente. Porque acontece, pode levar um tempo, mas acontece de você conectar. Agora, me diz, quais as chances, né, de uma pessoa que não está alinhada com esses princípios e valores conectar uma pessoa dessa? E quando ele me falou, ele não sabe da nossa operação, não tem os princípios de forma explícita, como um outdoor no meu Instagram e nas redes sociais, mas a comunicação toda acaba trazendo a tangibilidade, né? Sim. E foi uma coisa muito interessante. Leandro, eu sou um cara muito criterioso e tal, tem 40 e poucos anos, trabalha com sucessão também. E eu vi tanta coisa na internet, e eu estava, antes de entrar no teu processo, eu estava para decidir entre duas pessoas, mas eu não sei, conectou alguma coisa. Essa coisa é a forma inconsciente da parte simbólica, que é a materialização de princípios e valores, sim. Que faz com que você tome uma decisão e depois você vai justificar pela racionalidade. Perfeito. É surreal. É isso. Ontem nós tivemos uma rápida conversa, né, no telefone, e a gente falou sobre aquilo que eu acredito muito, que é o do propósito também. Então, eu também, às vezes, me assusto com um monte de coisa que a gente vê pela internet. Com situações... Desculpa falar, mas advogado não combina ir para o TikTok fazer determinadas coisas, né? E tem coisas que eu olho e fico apavorada. Então, eu acredito que eu seja tão criteriosa que acabo freando algumas questões pelo aquilo que a gente já viu, que eu já consegui ver de excessos, entendeu? De tanto excesso que eu já vi dentro da internet. E eu acho que as pessoas que realmente estão se destacando e vão se destacar as pessoas que elas aprendem a ter um equilíbrio nisso. Um equilíbrio porque não é tudo cifrão, não é tudo desespero de se tornar uma pessoa conhecida na internet e tudo a qualquer custo hoje, o dinheiro. Eu, particularmente, é claro, todo mundo, quem não quer trabalhar pelo resultado financeiro. Isso também, né? Não vamos ser hipócritas aqui e falar que não. Mas tem que ter um sentido, tem que ter algo a mais. Não adianta você ter só um escritório lindo, maravilhoso, saber falar bem, ir para a internet. E não adianta isso, não vai se sustentar a longo prazo, vai se sustentar a um curto prazo. Né? Mas depois, realmente, o que realmente importa, primeiro, é o resultado que entrega, né? E também tem que ter um propósito por trás. Tem que ter, acho que tem que amar o que faz. Tem que tratar o cliente não só como um cifrão, tem que tratar o cliente realmente... assumir aquele caso para si, aquela situação para si. Então, eu acredito muito nisso. Ainda mais a minha área, Direito, Família e Sucessões, não é uma área fácil de trabalhar. Quando eu vejo, às vezes, um monte de advogado aí se vendendo como especialista em família e sucessões, mas às vezes não tem um pingo de paciência, não tem um pingo de sensibilidade, que às vezes é o advogado que coloca mais
combustível para alimentar uma briga familiar. Quando, na verdade, família, direito de família, laços familiares, quando às vezes o papel do advogado é plenamente possível defender os interesses do teu cliente e ainda assim reconstruir determinadas pontes que ficaram para trás. Porque é família. É família. E família, no final das contas, é tudo que importa. É o bem mais precioso que tem. Então, esse meu receio que eu digo, que eu acredito que eu ainda não rompi muito esse mundo, ainda tão tecnológico, tanto da internet, é por conta desses princípios e valores muito fortes. Mas que bom que eu estou aqui, porque se eu vim aqui também é porque eu vim para aprender, vim para abrir a cabeça, vim para ser uma troca e para aprender que às vezes tem determinados bloqueios que eles existem que não precisavam existir, que eles podem se romper, entendeu? Porque não faz sentido a gente também colocar razão. Não existe aquela razão absoluta, né? A verdade absoluta. Então, eu fiquei muito feliz de vir aqui exatamente por isso, para poder abrir também a minha mente, para enxergar também um pouquinho de quem entende do assunto, porque eu não sou especialista. Quem é especialista aqui é você, né? Então, e nós advogados, nós não aprendemos muito a empreender. A gente vai aprendendo na raça. A faculdade não nos ensina muita coisa. Então, a gente vai fazendo, às vezes, como dá. Nós temos que advogar, ser empreendedor ao mesmo tempo. Quando vê, tem que estar administrando uma equipe, tem que estar pensando na parte do escritório de atrair clientes. Então, é um combo absurdo. Tem que equilibrar os pratos. Tem que equilibrar os pratos. E eu acho que cada um tem que olhar para si e também saber o que é importante, que tem mais valor. Não é que, por exemplo, eu e o meu escritório, nós poderíamos ter, lá atrás, já ter sido mais agressivos na parte, talvez, tecnológica, da inteligência artificial, às vezes ter começado com tudo, mas o mais importante para nós é o cliente e aquilo que a gente entrega. Então, a gente achou necessário ir um pouco mais devagar. Mas não quer dizer que o outro colega que avança mais, que já tem esse brilho para o mundo tecnológico, para a inteligência artificial esteja errado. Não, é só talvez as pecinhas, cada um sabe o que naquele momento é mais importante para si, né? Você tocou num ponto bem interessante, né? Mecanismo de defesa. E foi a mesma coisa que o doutor Alexandre falou ontem. Ele usou um termo que foi muito engraçado. A gente acabou rindo um monte que, sei lá, tanta... Não usou o termo palhaçada, mas era meio próximo a isso, sabe? Tanta coisa, oferta mirabolante. E daí a gente falando de princípios e valores, você é da área do direito, eu sou da área de mercado. Você estudou, graduou, tem um respaldo da educação tradicional, tem o respaldo do teu resultado de ir para o campo de batalha, né? Que o resultado vem do campo de batalha. Eu não tenho nenhum problema com pessoas que querem mudar de profissão, isso, né? Mas eu tenho problema quando se encontra um negócio meio fake, sabe? Eu vejo muito advogado, que inclusive tem um que eu estava até pensando hoje no carro. Eu disse, cara, o que faz uma pessoa fazer um negócio desse? Ele é bem famosinho, né? E ele estava vendo uma forma de ele atrair cliente. A forma que ele usa é ostentação. Parece que é o menino que vende... É coisa de tigrinho, essas coisas tentando. O maior tá nos Estados Unidos, o maior tá de jatinho, não sei se é dele ou não. Mas aí teve uma publicação, um vídeo que ele tava falando, porque sabe aquela advocacia que tinha que usar terno, agora eu de camiseta aqui, bermuda, eu tô milionário e tal. Um negócio, que tipo de cliente, né, tá atraindo, né? E se vendendo como um advogado especialista em marketing. Eu fiquei pensando que eu ia colocar esse cara na minha frente e perguntar o que é marketing. Porque a maioria das pessoas, quando eu pergunto... Aliás, nunca ninguém me respondeu o que é. Eu faço uma pergunta, né? Se você sofre um acidente de trânsito, quem você procura? Tá, precisa definir um advogado. Você tá com dor de dente, um dentista, você precisa de marketing. Daí a pessoa fica ali, né? Tem uma profissão, estudo de mercado, mercadólogo e tal. Isso não garante resultado, né? Mas, poxa... Eu estou falando de educação, que é o princípio básico para o desenvolvimento de uma nação. Sim. Mas hoje todo mundo virou especialista em marketing sem nem saber que existe. Exatamente. Aí, cara, é por isso que gera esse mecanismo de defesa. Exato.
né? Exato. E todo mundo acha que internet é marketing. E que também não é. Que Instagram é marketing. É muito doido. Por isso que é um cemitério de gente que não tem resultado. Exato. Exato. Fingindo que tem, né? Fingindo que tem. Fingindo que tem e não entregando nada. Não tem base, não tem princípio, não tem valor. Não tem. Tá tudo pelo dinheiro. Exato. Por exemplo, né? Hoje eu moro aqui há 23 anos em Balneário Camboriú. Moro aqui. E eu sou ainda daquelas, apesar de... Estou com 37 anos hoje. Mas eu ainda... Essa mulher é destemida. Mas eu ainda sou daquelas, assim, que me orgulho de ter o nome limpo, sabe? Aquela história que passou, assim, de pai, de mãe, que filha. O mais importante na vida é o teu nome, é o que tem mais de valor. Eu ainda sou desse pensamento. Então, eu me orgulho muito mais, não é de quantos seguidores eu tenho ou quão eu estou conhecida. Eu me orgulho muito mais de saber que qualquer pessoa pode bater lá no escritório e a gente não vai ter lesado uma pessoa, sabe? Que a gente realmente entregou aquilo que foi contratado, que foi entregue. Então, aquilo de realmente de não ter manchas. Então, isso, para mim, é algo que tem um peso muito grandioso. Eu pretendo continuar morando em Balneário para o resto da vida. Sou apaixonada pela cidade, pela região. Então, é muito bom andar de cabeça erguida. Então, para mim, tudo isso tem muito valor, sabe? Então, por isso que a internet, às vezes, esse tipo de advogado, né, como você acabou de relatar um caso, acaba estragando advogados maravilhosos, profissionais maravilhosos, que usam corretamente as redes sociais, o marketing, usa a internet, a tecnologia para posicionamento, para melhorar aquilo que já é da sua essência. Não para fingir, não para criar uma essência que não existe. Agora, eu acho que eu até consegui organizar meus pensamentos aqui. Eu acho que o marketing, ele serve para destacar aquilo que o profissional já é. Não para inventar, não para criar algo que não existe. Porque senão isso não se sustenta. Para mim é isso. Não dura, né? Não dura. Não constrói. Não constrói. É fake news. É fake, sim. É feio, né? Doutora, muito bom. Vamos falar um pouco da jornada da doutora Cris, que foi uma mulher simpática aqui que vocês estão acompanhando, brilha, né? Que legal. Natural de onde? Por que a advocacia? O que a doutora Cris pensa para o futuro? Bom, eu sou mineira. Eu vim para cá com 14 anos. Estou aqui há 23 anos. E muitas pessoas já me perguntaram, como é que você escolheu o direito? As pessoas falam, você nasceu para isso, né, doutora? E mal sabem as pessoas que quando eu escolhi a faculdade de Direito, foi uma decisão prática e conveniente. Na época, eu tinha 18 anos e eu precisava trabalhar. E eu escolhi uma faculdade que eu pudesse conciliar com o trabalho. Porque eu precisava pagar minha faculdade, eu morava sozinha na época, então eu também tinha que pagar minhas contas, né? E eu tenho uma irmã mais velha, ela é 2 anos mais velha que eu, e a gente conversou um pouco antes, assim, dela escolher a profissão. Eu escolhi, ela também fez direito, só que hoje ela é oficial de justiça, ela escolheu a carreira pública. E eu lembro da gente conversando até hoje. Bom, o direito vai nos abrir muitas portas. E a gente, no momento certo, nós vamos escolher onde que nós queremos trabalhar. Então, assim, não era um sonho, não era uma paixão. Meu Deus, eu sempre quis ser advogada. Eu não tenho nenhuma referência na minha família. Nenhuma referência jurídica, nada. Realmente foi uma questão de necessidade, uma decisão prática. Mas, depois que eu comecei a atuar na advocacia, agora uma coisa eu posso afirmar. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu comecei a advogar, eu nunca tive dúvida que eu queria advogar. Nunca almejei a carreira pública. Eu sempre tive essa veia, assim, da advocacia mesmo, sabe? Então... Ser autônoma. Sim, ser sim. Dona do próprio destino. Sim, eu não tinha muito, assim, esse ego que eu vejo que hoje em dia tem uma geração, que eu me preocupo um pouco, que a internet, voltamos à internet, vem de uma vida muito fácil,
como se você pode sair da faculdade pronto, você abre o seu próprio escritório e você vai faturar milhões, Abre né? o próprio escritório e vai trabalhar de Uber, que é o que acontece com a maioria dos Exatamente, advogados. exatamente. Então, assim, eu não tinha esse ego. Acabou que aconteceu naturalmente o fato de eu ter aberto meu escritório. Isso tudo aconteceu muito natural. Mas durante a faculdade inteira, eu trabalhei praticamente a faculdade inteira em banco. E eu tinha 20 anos quando eu comecei a trabalhar no banco. E foi uma experiência sensacional. Eu não tive experiência técnica jurídica durante a faculdade. Meu primeiro contato com um processo judicial foi após eu me formar. Me formei com 23 anos, passei na OAB e me planejei para sair da época do banco. Demorei mais ou menos 1 ano entre a minha formatura e eu saí do banco na época. Só que o banco, acho que me trouxe muita bagagem, que é aquilo que a faculdade não traz. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, lidar com pressão, lidar com metas, trabalhar em equipe, entender como funciona processos, procedimentos internos. Foi uma bagagem maravilhosa que me deu. Então, eu tive ali, fiquei de uma certa forma capenga de um lado técnico, mas eu ganhei uma bagagem, principalmente de responsabilidade. Eu era tesoureira da agência que eu trabalhava, comecei a trabalhar no Unibanco. Durante o período que eu trabalhei, eu peguei a fusão com o Itaú. Então, 2 gigantes ali que se uniram, na época foi um caos. Todo mundo tendo que se adaptar. Eram processos novos, sistemas novos, pessoas novas, colegas novos, regras novas. E eu lembro que eu me via no meio daquilo ali e a gente tinha que se adaptar. Então, essa bagagem que eu tive trabalhando em banco foi muito positiva para o pós, né? Depois ali que eu me formei. Então, eu me formei. Então, 1 ano depois, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia. Comecei a trabalhar com a doutora Keila, que foi minha professora na faculdade também. E eu larguei realmente o banco, onde eu tinha uma certa estabilidade, né? Para a época, para a idade que eu tinha. E foi empreender. E fui advogada como funcionária mesmo. Fui contratada como advogada júnior ali, ganhando um pouquinho, mas eu não me importava. No início, eu não me importava com isso. Eu lembro que eu vendi meu carro, falei, agora eu preciso aprender a advogar. Agora eu tenho o meu canudo na mão, tenho a carteira da OAB. E eu sempre tive, posso dizer assim, que não gosto de falar de si mesmo, né? Mas uma qualidade é dar continuidade. Eu nunca gostei de deixar as coisas pela metade. Eu não me imaginava assim, então, como eu trabalho no banco, eu não vou terminar a faculdade de Direito. Porque eu trabalho no banco, eu não vou passar na OAB. Não, para mim eu tinha que terminar, eu tinha que dar fim àquilo que eu tinha me proposto a fazer, que era fazer a faculdade de Direito. Então, eu falei, vamos voltar, do zero que eu tenho que começar na advocacia, vamos lá. Então, fui contratada, comecei a trabalhar e sempre gostei de estudar também. Aí, logo já me inscrevi na primeira especialização, comecei a aprender nesse escritório de advocacia, aprendi tudo do zero. Foi onde eu conheci também a minha sócia, com quem eu trabalho há quase 13 anos, né? E ali comecei a aprender a advogar. E os casos de família e sucessões, o escritório que eu trabalhava era muito forte nessa área, só que ninguém queria pegar os casos de família e sucessões, tinha que ter paciência. E eu tinha paciência e eu me conectava com aqueles casos de família e sucessões. E eu queria pegar. Eu comecei a me identificar, comecei a aprender, comecei a me apaixonar pela área, comecei a estudar. A início eu fiz mestrado em gestão de políticas públicas, mas o meu trabalho de dissertação foi a mediação familiar como uma política pública, inclusive, né? Então, eu já comecei a me apaixonar realmente pelo tema de família e sucessões. Fiquei 6 anos e meio nesse escritório, como colaboradora mesmo, como uma advogada contratada. 6 anos e meio, aprendi muito. Depois, abri meu primeiro escritório, que foi o Bulegon em Pessoa, que em 2018. Aí sim, aí eu fui empreender. Aí sim, eu fui empreender. Aí você viu que o buraco era mais embaixo. Vi que o buraco era mais embaixo. Apesar que no antigo escritório, eu acho que por isso que vai muito de cada pessoa. O escritório que eu trabalhava não era meu, mas eu tratava como se fosse meu. Eu tinha muito carinho. Então, assim, eu nunca fui o tipo de pessoa que, isso aqui não é meu mesmo, o dono que se exploda.
não tinha muito isso. Eu abraçava a causa como se realmente fosse Mas meu. agora as responsabilidades eram outras, né? Eram outras. Aluguel, isso. Impostos, Mas funciona. eu tinha uma noção de tudo. Eu tinha uma noção de valores de tudo. Porque eu me metia em tudo. Me metia no bom sentido, né? Eu participava de tudo. Com gosto, inclusive. E quando viemos empreender? Então, e agora? Meu medo era, no início era assim, se não tiver que tirar dinheiro do bolso para pagar aluguel nos primeiros meses, eu já estou feliz. Mas aí foi tudo muito natural, muito orgânico, né? Sempre com muita responsabilidade. Eu acho que hoje é até ridículo falar isso, mas tem muito advogado que não faz o feijão com arroz bem feito. E quer ficar milionário. Não da noite pro dia, de faz preferência. o simples bem feito, não entrega. O cliente contrata algo, não entrega. Não falha com a comunicação. Coisas básicas. Não escreve um bom português. Coisas básicas. Então, às vezes, meu Deus, mas não é tão difícil assim também você se destacar quando você faz o simples bem feito, né? Eu acredito do fundo do meu coração que o mais alto nível da sofisticação é a simplicidade. Com certeza. Sem sombra de dúvida. As pessoas às vezes querem inventar um monte de coisa mirabolante. Com certeza, exatamente. E esquece que... O simples bem feito funciona, né? Demais. O simples com excelência. O simples com excelência. Exato. E ali ficamos 5 anos no Bolegão em Pessoa e o escritório foi crescendo. Só que a minha sócia e eu, nós sempre fomos organizadinhas. Tudo planilhadinho, realmente não misturar pessoa física com jurídica. Contratamos aí um sistema para administrar os prazos das publicações. E fomos bem aos pouquinhos. Agora é hora de contratar uma secretária, agora é hora de ter um financeiro. Que legal. Agora é hora de contratar mais uma pessoa. Então, nos 5 anos, depois que se passaram os 5 anos, nós estávamos numa equipe de 7 pessoas. Nós já tínhamos alguém para nos ajudar no financeiro. E a gente criava metas de quanto que a gente queria faturar naquele ano. E tinha uma organização mínima, que eu acredito que o advogado tem que ter. Planejado. Não adianta. Com todo respeito, mas me fez lembrar minha falecida mãe, que dizia o seguinte: meu filho, não dá o passo maior que a perna que rasga o fundilho e fica feio. Exatamente. Então, aí nós éramos muito pé no chão. Fazia aquilo de acordo, né, com o que dava para fazer, mas também nunca deixando de sonhar. Porque eu acho que a gente também tem que acreditar, né? Eu mesmo, hoje, eu fico muito feliz de ver de onde eu vim, lá do interior de Minas Gerais, estudando em colégio público a vida inteira. E foi o estudo mesmo, a garra, a vontade de trabalhar, a vontade de vencer, não se contentar só com aquilo ali, com o básico, de fazer só o básico. Tem muita gente que só faz o que mandam, de não pensar à frente, de não pensar como um todo. E o escritório, então, depois de quase 5 anos, nós fomos procurados por mais 2 colegas que nós já tínhamos trabalhado juntos e que nos sugeriu, olha, quem sabe a gente une as 2 operações, porque nós já estávamos com problema de espaço físico. Nós estávamos em 7 pessoas e a gente precisava contratar mais e não tinha mais onde colocar as pessoas. Aí a gente pensava na época, vamos tentar alguém em home office ou não? Aí é outro bloqueio. É um desafio. É um desafio. Gigantesco. Hoje nós não temos ninguém 100% home office. E é um desafio. Do lado de cá é 100% home office. Exato. Eu tenho um colaborador que mora no Japão. Tá vendo? Olha, então eu acho isso fantástico. E realmente, eu gosto de ouvir histórias de sucesso que funcionou e que deu certo. Então, nós, há 2 anos atrás, nós montamos uma estrutura mais robusta, que é a BCP Advocacia, né? E que hoje nós estamos aí numa equipe de 20 pessoas, mais ou menos. Que ainda assim estamos numa fase de amadurecimento. Acho que como qualquer escritório que está em fase de crescimento, enfrenta as dores. As dores do crescimento, as dores de deixar de tratar o escritório de advocacia como um ambiente familiar, onde você é dono, que sabia de tudo, que sabia de todos os detalhes. Eu sofri muito quando a gente se mudou para a BCP Advocacia. Porque no outro escritório eu sabia cada vírgula que acontecia dentro do escritório. Tudo. E você vai crescer, é impossível você dar conta de tudo, não tem como. Então tive que trabalhar. A Mirella e eu fizemos algumas mentorias,
procuramos algum apoio também de questões de gestão, de entender também a personalidade de cada uma, de entender o que era importante, as nossas características, o que era importante para nós. E isso tudo tem nos feito avançar aos poucos e mudando. Já mudamos muito. Antes eu surtava, sendo bem sincera, surtava. Meu Deus, saiu uma petição e eu não consegui olhar a petição. O que será que está na petição? Depois nós fomos entendendo que nós temos que, primeiro, tem que treinar a equipe para que esteja capacitada para entregar como você gostaria que fosse entregue, né? Então, nós já tivemos muita quebra de ruptura nesse período. Então, a minha carreira é basicamente isso, né? Comecei aos 24 anos a advogar, estou há 13 anos advogando, 6 anos e meio como funcionária colaboradora de um escritório, do qual aprendi muito, foi extremamente importante para a bagagem que eu criei, para aprender, e nunca parei, continuei estudando, sempre dando o meu melhor, e estou aí há 7 anos. Estou há 7 anos aí realmente empreendendo, enfrentando os desafios. Que bom. Os desafios, que são muitos na advocacia. Não desejo por nada mais fácil, desejo por mais habilidades. E habilidade vem com desafio. Mar calmo não forma bons marinheiros. Não mesmo. Doutora Cris, empreendedora. Acredito que você está até... passou do nível de empreendedora, tem uma organização ali de empresária. Família. Fala um pouco. Da minha família? Bom, eu sou casada. Há quase 16 anos com o João Paulo. Né? Nós nos conhecemos, eu tinha 19 anos. Ele não é advogado. Não é advogado, brinco, graças a Deus, né? Porque ele também é empreendedor, mas em outra área. Então, a gente troca bastante figurinha também, né? E ainda não tenho filhos. Nós não temos filhos. Nós enfrentamos um diagnóstico complicadinho que ainda não nos possibilitou termos filhos. Mas é um forte desejo que nós temos. E, realmente, assim... tanto que reflete nos meus valores e princípios, eu acredito na família. Eu realmente acredito que a família, sim, é a base da sociedade, é a base de tudo. E sou muito, muito feliz no meu relacionamento. Hoje, aqui, eu tenho minha mãe, que mora aqui, tenho meus irmãos que moram aqui. Quero falar uma coisa até também importante. Eu sou filha de pais separados, né, divorciados. Só que eu tive uma mãe muito sábia. E isso me trouxe também uma visão diferente para o direito de família e sucessões, sabe? Que a minha mãe, o divórcio dela não foi fácil, os motivos foram bem consideráveis, né, para o divórcio, enfim. Só que a minha mãe, ela nunca deixou nós, na época eu era adolescente, ela nunca deixou os filhos serem afetados com o que aconteceu entre ela e o meu pai, sabe? E ela, até hoje, ela tem uma excelente relação com meu pai. Hoje eles são amigos. Eles estão divorciados há muitos anos. E isso que ela trouxe, mesmo com um divórcio na nossa família, não houve a quebra familiar. Não houve uma ruptura familiar. Então, hoje, o meu pai tem outros 2 filhos de outros relacionamentos. E nós nos damos muito bem. E nós amamos com a mesma igualdade, mesmo os irmãos de mesmo pai e mesma mãe, como somente os filhos, né, que são só por parte de pai. Isso é importante destacar, porque realmente a dona Irivete não é fraca, veio para Santa Catarina com os 3 filhos dentro do ônibus e só falava com a gente, não admito vocês não estudarem, é a única coisa. E hoje aí, uma advogada, minha irmã é oficial de justiça, meu irmão é engenheiro. E a família hoje está aqui, mais catarina do que mineira, né? E é isso. E eu sou completamente apaixonada pela minha família. E acho que até por isso que eu defendo tanto a família, porque eu acredito que mesmo com conflitos, com problemas, toda família tem. Toda família, não existe família perfeita, não existe. Mas mesmo diante das imperfeições, tudo se dá um jeito. Relação com Deus.
Ai, minha relação com Deus é forte. Capaz de eu chorar até. Fala um pouco. Ó, a deixa que eu te dei aqui. Fala. Fico sempre emocionada quando eu falo de Deus. Sou cristã desde criança. E realmente Deus é meu melhor amigo. A minha relação com Deus é muito forte. Eu escrevi um livro recente. Seja homenagem, deixa, quero que você fale. Eu escrevi um livro até, que se chama Deus Que Não Mente. E realmente, assim, Deus pra mim é... Desculpa estar chorando aqui, né, no teu podcast. Faz isso aqui. Que é a parte sensível da minha vida. Sim, porque é o que eu tenho de mais valor. A minha espiritualidade, a minha relação com Deus, não só minha, como da minha família, do meu marido. E eu acredito que hoje também uma família constituída na presença de Deus tem que ser, né? Eu não vejo outro caminho. Hoje em dia, com tantas rupturas, Obrigada. Obrigada mesmo. Hoje em dia, com esse mundo, eu não consigo normalizar. Podem falar o que quiser, eu não consigo normalizar esse descarte que está hoje de família, de que, né, se descarta o tempo inteiro um companheiro. Sei que tem situações que não tenho por onde fugir, mas hoje em dia muitas pessoas não dão devido valor para a família, né? E Deus é isso. Deus desde criança faz parte da minha vida. Eu fui envolvida, toco instrumentos desde criança, eu e meus irmãos. Então, eu sou evangélica desde berço mesmo, praticamente. Mas eu não gosto de falar muito de religião. Eu gosto de falar realmente de Deus mesmo, né? Que Ele que é a base de tudo. Então, sempre tenho certeza que a vida equilibrada, que eu posso afirmar que eu desenvolvi uma vida equilibrada, foi porque eu tenho o equilíbrio do Espírito Santo na minha vida. Então, hoje, a minha vida, eu não tenho dúvida de que primeiro é Deus, depois vem todo o resto. E até hoje, né, eu sou envolvida com unhas e dentes com as coisas de Deus mesmo. E eu falo que as coisas de Deus, falando até da minha igreja, né, também, é onde coloco meus pés no chão, que eu lembro de que onde estão meus valores, os meus princípios, e o restante, Deus depois nos recompensa, sabe? Incrível. Advogada, empreendedora, defensora da família, mulher tradicional. Sou uma mulher tradicional. Conectada com Deus, tem princípios, tem valores. O mundo está tão perdido, né? Essa questão da religião também, né? São coisas distintas. Uma coisa é você conectar, né, com Deus. Outra coisa é você dizer que é de uma religião, que você vai numa igreja. Exato. Hoje em dia está na moda até, né? Está na moda. Hoje em dia se falar, eu frequento tal lugar. Não é sobre isso. Até engraçado que hoje eu vi um devocional da Viviane Martinello, que eu gosto muito, de uma pastora aqui de Criciúma. E ela falou exatamente sobre isso. Que a religião, ela adapta a tua rotina. Porque você inclui, né? Às vezes inclui um devocional, inclui um dia de ir num culto ou numa missa, seja o que for que você coloque, né? Seja qual for a tua religião, mas a tua conexão com Deus, ela muda a tua alma. Então, é coisas completamente diferentes. A religião, ela faz você ali, tá na agenda, é muito bonito, vou lá, falo, mostro, mas e a transformação de dentro, né? De dentro para fora. É só Deus, é só o Espírito Santo que faz mesmo. E é muito incrível isso, porque para você conectar, você não precisa ir na igreja. Você não precisa abrir a Bíblia para você conectar com Deus. Você precisa abrir o coração. Abre o coração. Ele faz a parte dele. Então, eu vejo que muita gente, né? Deus, por que Deus? Por que Deus? Por que minha vida é tão difícil? Por que Deus? Por que Deus? Primeiro que Deus deu livre-arbítrio. Sim. Então, é você que toma as suas decisões. Não é Deus que decide por você. É você que decide. Ele te deu isso. Exato, é um presente. Exato. Segundo, todos nós temos um fardo. A gente não está no paraíso. Não. Só que Deus, ele não dá o fardo maior que a gente não possa carregar. Eu digo que é um teste. Exato. Esse é um teste. Eu acho que as pessoas fraquejam muito e usam até, inclusive, Deus e a religião como bengala para
desculpar aquilo que ela não quer fazer. Total. Ao invés de agradecer, usa como desculpa. Total. Exatamente. Deus, ele abençoa as pessoas também que se posicionam, né? Que não ficam em cima do muro. Eu também acredito muito nisso. Que maravilhosa. Escritora também, né? Escritora também. Sim. Doutora Cris, passa voando, né? Passa, meu Deus, nem vi a hora passar. Passa voando, mas muito bom te conhecer. Você é uma mulher de valor. Parabéns. Obrigada. O mundo, o Brasil precisa de pessoas, de mulheres e homens, assim. Não só mulheres, eu acho que principalmente homens. Sim. Né? Que gerem valor, né? Que defendam algo bom, né? Um mundo totalmente... Sei lá, a gente passa aí tá passando por guerras, por um monte de coisas, conflitos internos, ruptura. E encontrar pessoas e poder conectar pessoas como você, nossa, me dá um ânimo. É bom demais. Estou muito honrado e espero que eu consiga te honrar à altura, né, desse ser humano incrível que você é. Estou falando de coração. Obrigada. Tá chegando no final, você que tá aí, incrível. Vai ficar aqui no link, abaixo, alguns links, para você entrar em contato, conhecer aí no Instagram e no site do escritório, comprar o livro. Tá à venda, né? Tá. Comprar o livro. Quem compra é online ou tem físico também? Então, ele tem hoje no e-book. Inclusive, ontem eu dei o ok na minha capa do livro físico. Então, o físico está a caminho. Está a caminho. Parabéns. Escrever um livro é algo muito incrível. É um legado, né? É um legado. É a tua história, que é a única, que Deus te abençoou, que a tua digital no mundo nunca vai existir uma crise igual. Nunca. Nem fisicamente, nem com a mesma história. Fisicamente, talvez um dia a ciência e a tecnologia faça. Mas a tua história, não. É verdade. Verdade. Leandro, e eu que agradeço, não tenho palavras para agradecer. Eu não sempre, até mesmo pela minha acreditar tanto em Deus, sei que nada é por acaso. Acho que Deus não conecta nenhuma pessoa que não seja também da intenção dele, né? E também parabéns por fazer isso pelos advogados. Nós precisamos disso, precisamos conhecer profissionais melhores. Precisamos também conhecer profissionais como você que ajudam o advogado. Às vezes a gente sair de uma bolha com uma forma consciente, com uma forma séria, com uma forma... Eu não vou dizer tradicional, porque não é tão tradicional assim o teu jeito de trabalhar, mas eu digo com tanta responsabilidade. Essa é a palavra certa. Muito obrigada, nós precisamos disso. Por muito tempo, nós, advogados, ficamos à deriva, sem ter nós lutando sozinhos, tentando fazer tudo sozinho, carregando, administrando tudo assim, tentando achar que dava conta. Então, eu achava que antes os advogados eram um pouco esquecidos. Os escritórios de advocacia eram um pouco esquecidos. Então, parabéns também, foi uma honra te conhecer. Quero conhecer um pouquinho mais também do teu trabalho, entender um pouquinho mais. E obrigada pela oportunidade de estar aqui, nesse bate-papo. Você que está acompanhando, pode te inscrever, que está gostando. Tem aquele sininho, né? Fazer o jabazinho, tem aquele sininho. Você toca naquele sininho, você vai ser notificado ou notificada quando receber pessoas incríveis, assim, como a doutora Cris. Doutora Cris, deixa um recado para quem está te escutando, te vendo. Bom, provavelmente quem está me escutando são advogados, né? A advocacia, não desista da advocacia. Vim com isso muito, muito forte hoje, até pensando em vir para cá. A advocacia ela tem seus desafios. Muitos são os desafios da advocacia, mas com profissionais aí como o Leandro para auxiliar até mesmo todas as fases da advocacia, seja no início, seja no meio, seja no final da advocacia. Tudo é possível conciliar. E nunca desista da advocacia, principalmente quando você enxerga nela um propósito. Porque a advocacia ela tem sempre um propósito por trás, seja a área que você escolheu. E nunca fique apenas atrás de recursos financeiros. Porque quando a gente encontra um propósito na profissão, tudo é mais leve, as coisas fluem e há um romper também, né? Automaticamente, consequentemente, vem aí o resultado financeiro. Basicamente isso. A lei do semeador, né?
Porque está na Bíblia. Exato. Você quer colher, tem que criar cal nas mãos, tem que plantar, tem que cuidar, Com certeza. tem que esperar. Existe um ciclo. Muito obrigado por estar presente com a gente até aqui, Cris. Foi um prazer, Um prazer incrível também, Leandro. te conhecer. Obrigada. Parabéns. Obrigada mesmo. Certo? Até mais. Finalizamos.